Eu desejo a você um ótimo domingo, um excelente dia de paz gloriosa, de bênçãos gloriosas. E quero falar um pouco aqui sobre o anticristo. Isso mesmo, aquilo que você vê falar nas redes sociais, de um anticristo que vai levantar ainda nos dias futuros, como uma liderança política ou religiosa que dominará a Terra por 3 anos e meio, e nos 3 anos e meio, essa autoridade dominaria o mundo, levando ela a uma conspiração. Isso foi o que você ouviu, isso é o que você ouve nas redes sociais. Mas anticristo é todo aquele que se camufla falando com o nome de Cristo e vivendo uma vida fora de Cristo. Esse é o anticristo. Vivendo uma vida fora de Cristo como? Porque usa bermuda, porque uma mulher corta cabelo, porque vive em fraqueza da carne? Não. Vivendo fora de Cristo, porque não praticam o que Cristo ensinou. Jesus Cristo ressuscitado. Muito bem. Quando João escreveu na sua primeira carta, do capítulo 4, no versículo 1, João relatou sobre o anticristo. E ele disse assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se eles são de Deus. Porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Ele disse: muitos profetas têm se levantado no mundo. Quando? Na época de João. João veio quando? Há 2000 anos atrás. Portanto, naquele tempo, já tinha muitos falsos profetas. E esses falsos profetas, eles eram o anticristo. Nós podemos ver aonde João diz, no versículo 2, Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Esses espíritos que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, eles falam em Cristo. Eles falam em Jesus, eles têm o nome de Jesus nos seus lábios, falam mais de Jesus do que todo mundo. Mas na prática, eles não vivem Cristo. Na prática religiosa, eles vivem a lei. E Gálatas 5,4 está escrito que quem pratica um mandamento da lei não tem Jesus Cristo. E nem precisa dele. Está na minha Bíblia e está na sua Bíblia. Portanto, João disse, no versículo 3, sobre o anticristo. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes falar e já está no mundo. Já está na época de João. Não confunda. O anticristo já estava na época de João.
Por que era anticristo? Porque pregavam a lei de Moisés depois do derramamento de sangue, depois do sacrifício de Cristo. Eles continuavam pregando a lei e tirando a essência do poderoso Salvador, sacrifício de Cristo, e ainda ensinando ao povo a praticarem a lei judaica, a lei de Moisés. Muitos voltaram. Paulo pregava e os anticristos, aqueles que eram defensores da lei, eles vinham e levavam de volta aqueles que não estavam firmes no ensinamento de Paulo, do evangelho daquela época. Então, eles voltavam e Paulo disse assim, alertou eles para que eles tivessem cuidado no anticristo que já estava no mundo, naquela época, há 2000 anos atrás. E hoje, um doutor cheio de teologia, cheio de heresia, cheio de exegese, fica dizendo que o anticristo vai vir ainda. Isso é uma tremenda mentira, um tremendo engano. Anticristo é tudo aquilo que não confessa que Cristo é tudo, que Cristo é um completo, que Cristo é altamente suficiente para levar o homem para onde ele vive, colocando coisas que não são do Cristo ressuscitado, são de Jesus de Nazaré. Portanto, eu quero pedir a você que compartilhe, eu quero pedir a você que deixe o seu like, ajude nós a divulgar essa mensagem do Evangelho genuína, pura e verdadeira. Sem teologia, mas com a realidade da Bíblia. Muito obrigado. Depois eu volto.